Olá, bem-vindos ao Papo Inclusivo. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Nossa convidada é a médica psiquiatra e psicoterapeuta Juliana Fonseca. E a conversa é sobre autismo e TDAH, que é a praia dela, né, doutora? Isso mesmo. De onde vem essa paixão pelo TDAH? Veio pela prática clínica mesmo. Eu, há 3 anos atrás, que eu comecei a atender por telemedicina, vieram muitos pacientes com essa queixa de TDAH. E eu fiquei impressionada com a quantidade de pacientes que não tiveram o diagnóstico na infância, então passaram uma vida ali sem o diagnóstico e sofrendo com as consequências do TDAH não tratado. E também vieram muitas pessoas que achavam que tinham TDAH, mas não tinham. Tinham ali alguns sintomas que são parecidos mesmo, mas que não tinham o diagnóstico propriamente dito. Então eu comecei a estudar mais, a me especializar mais. Então é uma área que eu gosto muito. Eu até criei uma comunidade, né, dominando o TDAH, justamente para ajudar pessoas com TDAH, familiares, né, ajudarem as pessoas que têm TDAH. Chama Dominando o TDAH? Dominando o TDAH. Uma comunidade? É uma comunidade online, que eu ensino tudo sobre TDAH, sobre tratamento. Uau! Quais são os sintomas do TDAH, Juliana? Os sintomas do TDAH, Rafa, tem vários, porque tem sintomas de desatenção, tem sintomas de hiperatividade, tem sintomas de impulsividade. Então, na infância, é muito comum a gente notar ali crianças que ficam correndo de um lado para o outro, que não conseguem ficar paradas, né? Aquelas crianças que dão mais trabalho por conta dessa hiperatividade. Mas no adulto, como a gente vai se moldando e a gente vai aprendendo as normas sociais, a gente acaba que aprende que aquilo não é adequado e essa hiperatividade, ela fica mais interna, ou seja, a pessoa ela fica ali com pensamentos muito acelerados, aquela sensação de não consegue ficar parada, né? Ela tem que ficar fazendo alguma coisa o tempo todo. E tem os sintomas da desatenção que são bem clássicos, né? Aquela pessoa que esquece o que o outro falou, perde objetos, procrastina atividades, tem dificuldade de se manter em uma atividade só por longos períodos. Então, nós temos aí mais de 18 sintomas do TDAH. Caramba! Tem um específico que você fala, não, esse aí é TDAH, tipo procrastinar? Não, nenhum sintoma, ele isolado, ele significa que a pessoa tem o transtorno. Por isso que é tão importante essa avaliação criteriosa, porque tem muitos transtornos que têm sintomas em comum. Então, esse sintoma de distraibilidade, de desatenção, está presente no TDAH, está presente na ansiedade, está presente no paciente com depressão, está presente no paciente bipolar em episódio maníaco. Então, não dá pra gente pegar um sintoma só, porque esse sintoma muitas vezes é transdiagnóstico, né? Ou seja, ele está presente em vários diagnósticos, lógico que de maneira diferente, mas tem o mesmo nome ali. Uhum. Então, o paciente depressivo, por exemplo, pode procrastinar, porque ele tá tão mal, né, com ele, tá tão voltado para os sintomas de tristeza, de falta de prazer, que ele pode procrastinar atividades também. Autista também? Autista também. Uhum. Principalmente no autismo, principalmente se é uma coisa que não é do interesse dele, né? É. Que eles têm um hiperfoco, né? A história do hiperfoco. Exato. O foco. O que interessa é o foco. Se for fora do foco... Às vezes ele não vai ter interesse, né? Principalmente se não fizer sentido para ele, né? Aquela coisa que a mãe quer que ele faça obrigada ali, ele não vai conseguir levar adiante a atividade. E como se diferencia o TDAH de outros transtornos, como bipolaridade, traço de personalidade, etc.? No TDAH, a gente tem que começar a pensar na história clínica do paciente. O TDAH, ele obrigatoriamente se inicia na infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é uma criança que desde os 6, 7 anos vai começar a apresentar prejuízos ali, seja na esfera da desatenção ou na esfera da impulsividade e hiperatividade. Já o transtorno bipolar, que você citou, é um transtorno de humor. Dentro desse transtorno de humor, a pessoa ela tem fases em que ela fica depressiva, que são sintomas ali cardinais da depressão, de tristeza, falta de prazer, alteração do apetite, alteração do sono, desatenção também pode acontecer na depressão do bipolar, e fases onde a gente tem um episódio de hipomania, um episódio de mania, onde a pessoa ela tem uma irritabilidade, uma euforia e tem aumento de energia para atividades ali que a pessoa tem vontade de fazer. Então, são episódios bem distintos. Então, no transtorno bipolar, a gente consegue separar na linha do tempo da vida dessa pessoa fases em que ela esteve deprimida e fases que ela esteve em hipomania ou mania. São bem diferentes os transtornos. Mas no TDAH, ele já começa desde a infância, né? Porque no transtorno de personalidade, ele é diagnosticado mais no fim da adolescência para a fase adulta, né? Isso. O transtorno de personalidade, a gente só pode bater o martelo ali do diagnóstico quando na idade adulta, ali, aos 18 anos. Né? Mas a partir dos 12, 13 anos, a gente pode falar que essa pessoa tem traços, né, de personalidade. Quando é pequeno não pode falar isso, por quê?
Porque, Rafa, quando a gente é pequeno, quando a criança ali, o adolescente está ainda em formação, a gente não pode falar que ele tem um transtorno de personalidade, porque a personalidade dele ainda está sendo formada, entendeu? Então, os comportamentos, as crenças, aquilo que ele enxerga dele, do mundo, ainda está em construção. Por isso que a gente não tem jeito de falar que é um transtorno, né? A partir de que idade a adolescência? Isso, o transtorno de personalidade, a gente fala do diagnóstico a partir dos 18 anos, né? TDAH é mais comum em homem ou mulher? Por quê, Juliana? O TDAH é mais comum na infância nos meninos porque eles são mais facilmente diagnosticados. Porque os meninos, geralmente, eles tendem a ser mais hiperativos. Isso chama a atenção da escola, chama a atenção da família, porque ela é aquela criança que dá mais um pouquinho de trabalho. Já as meninas têm um menor número de diagnósticos e são subdiagnosticadas mesmo, porque são meninas que são desatentas, mas são aquelas meninas que são boazinhas no sentido do comportamento. Então, existe essa discrepância do diagnóstico em meninos e em meninas na infância. E às vezes você acha que um hiperfoco de uma menina também pode, às vezes, acabar mascarando esse diagnóstico? O fato de você vê muitas meninas assim, o capricho, às vezes um foco nos estudos, você acha que isso colabora para ter menos diagnóstico, principalmente no comportamento escolar, assim que eu digo? Sim, porque a menina ela pode ter desatenção, mas ela pode ser muito focada no sentido de algumas matérias, então ela desempenhar bem, apesar do TDAH. Assim, o que acontece? O comportamento feminino, ele é mais corrigido que o comportamento masculino, pela nossa cultura mesmo. Então, um menino que está fazendo mais arte, assim, ele é chamado menos atenção do que a menina. Então, acaba que a menina, ela se ajusta mais cedo, até pela questão da maturidade, que a menina, ela acaba amadurecendo mais rápido também. A menina ajusta o comportamento de uma forma mais efetiva que os meninos. Então, é mais difícil tratar os meninos? Não é que seja mais difícil, a apresentação é diferente. Acontece que os meninos, a forma que os meninos externalizam são formas que, geralmente no TDAH ali hiperativo, são formas mais disfuncionais. Os meninos podem ficar ali mais irritados, mais bravos ou mais desobedientes, né? Tem uma comorbidade comum que é o transtorno opositor desafiante, que se torna mais desafiador o tratamento. Mas o menino não é mais difícil de ser tratado que a menina. Muito pelo contrário, o que eu percebo é o seguinte: os meninos, eles não são educados emocionalmente igual as meninas. Então, toda essa cultura machista de homem não pode chorar, homem não pode expressar tristeza, homem tem que ser forte, isso é péssimo para as crianças e para os homens também. Mas nas crianças, especialmente, elas ficam guardando, esses meninos ficam guardando esses sentimentos, e quando eles explodem, né, quando eles demonstram, muitas vezes é de forma disfuncional. A menina, ela é sempre mais acolhida, né? Então, pega uma família, a menina tá chorando, o pai acolhe muito mais essa menina do que muitas vezes o menino. Mas melhorou um pouco isso ou não? Continua. Sim, temos melhorado muito, né? Nos últimos anos, comparando a década de 90 ao que a gente está vivendo agora, melhorou muito, mas ainda há essa diferenciação entre como o gênero feminino e o gênero masculino lidam com as próprias emoções, né? Autismo. Como diagnosticar esse transtorno e quem está apto a identificar? O pediatra, o neuro ou o psiquiatra? Os profissionais de saúde mental são os profissionais que mais estudaram para diagnosticar o autismo, porque tem alguns diagnósticos diferenciais, né? Então, tem diagnósticos que se confundem ali. Por exemplo? Então, o próprio TDAH. O próprio TDAH tem sintomas em comum com o autismo e podem ser comórbidos. Então, os principais médicos ali que estudaram para fazer esse diagnóstico são os médicos psiquiatras e os médicos neurologistas, principalmente os neurologistas infantis. Mas o psicólogo também pode fazer o diagnóstico. Tem muitos profissionais, como, por exemplo, pediatras, que se especializam em saúde mental, que também estão aptos a dar o diagnóstico, mas principalmente a fins legais, de laudo, para poder provar, fazer carteirinha do autismo. Muitas vezes eles vão exigir um laudo de um psiquiatra ou de um neurologista. E a partir de que idade? Você leva já criancinha? Ou tem que esperar o pediatra indicar um psiquiatra? Ou vai direto pro psiquiatra? Geralmente os pediatras, né, ainda mais hoje em dia, que se fala muito, né, de neurodivergência, hoje em dia os pediatras estão mais atentos, né, em relação a essas mudanças do comportamento. E as próprias mães, né, eu vejo que as mães são bem inquietas nesse ponto de vista, é uma inquietude boa, que na hora que vê que o filho tem algo diferente que chama atenção, quando comparado aos colegas ou ao desenvolvimento de outros filhos, essa mãe já fica ligada e já fica prestando atenção se pode ser alguma coisa tratável ou não. Mas geralmente os pediatras chamam atenção quando há um atraso de fala, quando ela
criança ela brinca de um jeito diferente ali, ou quando aquela criança tem uma instabilidade ali, uma irritabilidade maior. Então, os pediatras acabam que referenciam esses pacientes para o psiquiatra ou para o neurologista. E aí já tem instrumentos de avaliação desde 2 anos de idade, né? Isso é bem precoce hoje em dia, né? Que acontece essa avaliação já na criança, né? Sim, exatamente. Antigamente a gente esperava a fase escolar a partir dos 6 anos para começar a pensar em fazer o diagnóstico, e a gente viu o quanto que isso atrasou o desenvolvimento dessas crianças, principalmente em relação à introdução da terapia ABA desde a primeira infância ali. Então, hoje, a partir dos 2 anos, essas crianças já estão sendo avaliadas. Tem alguns meios de investigação que eles estão estudando nos Estados Unidos, que se dá a partir dos 6 meses. Então, eles estão estudando uma plataforma onde a criança, ela fica... existe uma câmera que fica olhando o movimento do olhinho desse bebê de 6 meses, e metade da tela ficam figuras ali psicodélicas, girando, cubos, girando, e outra metade da tela ficam crianças em ciranda brincando. E a criança autista, ela tende a se fixar nessas imagens psicodélicas, né? O movimento repetitivo, movimentos circulares, cores. E as crianças neurotípicas costumam olhar para essa questão social de outras crianças brincando. Então, já estão fazendo alguns meios lógico que a gente não tem ainda no Brasil, isso está em investigação ainda, está em estudo, mas o que a gente preconiza é cada vez mais um diagnóstico precoce para essas crianças terem intervenção, para a gente conseguir fazer com que essa criança... que a família se adapte a essa criança. O pessoal fala bastante da criança ser adaptada. Eu falo o contrário, da família se adaptar a essa criança, aprender a lidar com essa criança, e dessa criança não ser corrigida de uma maneira punitiva, porque eles precisam de limite, sim, mas eles precisam de muito afeto, de muito acolhimento. Exatamente. Porque eles são diferentes. Sim. E é irreversível? Por exemplo, você tem que fazer o diagnóstico rápido. A geração do Rafa não tinha nada disso. Agora que todo mundo fala de TDAH, de autismo. E aí, é irreversível? Por causa da plasticidade, essa coisa toda ou não? Em relação ao estímulo, quando o nosso cérebro ele tem essa neuroplasticidade, né, essa capacidade de fazer novas conexões, novas sinapses, novas vias ali neurais. Quanto antes a gente faz essa intervenção, melhor, mais rápido é. Então, se a gente pega um exemplo de outra esfera, se a gente pega uma criança de 4 anos para ela aprender inglês, é muito mais rápido ela aprender e ficar fluente do que um homem, uma mulher de 40 anos. Exatamente por isso, para esporte, né? A gente aprender um esporte na infância é muito mais fácil do que a gente aprender na vida adulta. Então, quanto antes a gente intervir, melhor. Mas isso não quer dizer, né, que alguém que está assistindo e tem um filho de 20, 30 anos que seja autista, que não tem nada que possa ser feito. Tem muita coisa que possa ser feito de adaptações para essa pessoa ter qualidade de vida. Por exemplo? Essas adaptações incluem terapia cognitivo-comportamental, onde a gente vai estruturar a rotina dessa pessoa ou dessa criança, e a gente vai ver onde essa pessoa ela tem facilidades ali, onde a gente pode investir uma maior energia. Eu gosto de estudar os hiperfocos dos meus pacientes, porque muitas vezes a gente descobre talentos ali que foram negligenciados, porque como eram, né, coisas que às vezes atrapalhavam o dia a dia da criança, essa criança só fica no desenho, né, só fica desenhando, essa criança só fica no videogame, e às vezes tem algo ali que realmente a gente possa aproveitar e possa virar a profissão. Aprendizados também, né? Usar daquilo para fazer aprendizados também, né? Pode ser um desenho, um videogame, você pode usar disso para também ensinar às vezes uma matemática, uma leitura, né? Porque acaba se tornando funcional muitas vezes, né? Sim, a gente pode incluir a matéria ali do hiperfoco para poder ensinar coisas que às vezes a criança não gosta. Eu tenho um paciente de 23 anos que ele foi faz pouco tempo, alguns meses atrás, para a Califórnia. Ele tinha um hiperfoco em algumas questões de jogos, e depois da inteligência artificial ele mesmo aprendeu a fazer jogos ali com programação, coisas que são super difíceis, só programador profissional sabe fazer, e ele aprendeu, e agora a mãe se mudou com ele porque ele quer trabalhar com isso. Mas é superdotado, né? Não é superdotado, o QI dele QI normal. Não é. O QI dele é normal. Ele pegou algo que ele gosta desde a infância, que é essa questão de jogos, e vai ser um desenvolvedor de games, que é o que ele gosta de fazer. Então a gente pegou algo que ele gostava e a família toda tinha condição para isso e investiu dentro daquilo que ele tinha condição. Autista, né? Autista? É autista. Bacana. Mas não é autista convencional, Que nível ele é? Nível 1. Nível 1. Nível 1 de suporte. É nível 1 de suporte.
Como estabelecer limite Às crianças às crianças autistas, Juliana? Então, toda criança precisa de limite, Rafa, independente se é neurodivergente ou neurotípica. A criança, ela, na verdade, ela pede limite, né? A questão é que muitas vezes os autistas, dependendo da gravidade dos sintomas, eles podem não compreender muito bem. Então, a gente tem que ficar muito atento se essa comunicação do limite ficou clara para ele. Então, a gente tem que adaptar a nossa linguagem, principalmente quando a criança não é verbal, justamente para a gente colocar esse limite de maneira afetiva, mas que também seja efetiva, no sentido da criança ter entendido aquilo que a família está propondo. Então, muitas vezes, a criança, por exemplo, não tem uma noção muito grande de tempo. Não por ser autista, por ser criança. Então, se ela tá num brinquedo ali que ela gosta muito, num escorrega, num pula-pula, e a família do nada tira essa criança vai chorar, essa criança vai espernear, porque ela quer continuar naquilo que tá dando prazer para ela. Agora, se esse pai e essa mãe vai avisando, filho, olha, mais 5 minutinhos, mais 3 minutinhos, mais 2 minutinhos, filho, tá na hora da gente ir, a gente combinou que seria um tal tempo. Então, a gente tem que colocar esse limite, mas não pode ser de uma maneira agressiva, tem que ser de uma maneira afetiva. O autismo é considerado um transtorno psiquiátrico, ou seja, é uma doença mental? A gente tem alguns nomes diferentes que significam as mesmas coisas, né? Hoje a gente não chama nenhum transtorno psiquiátrico ou um transtorno mental, que são sinônimos, de doença mental. A gente chama de transtornos. Sim. Mas o autismo está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Existe uma alteração do desenvolvimento do cérebro dessa criança que resulta no quadro clínico do autista. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Está no nosso manual diagnóstico, né, que é o DSM, dentro dessa categoria dos transtornos de desenvolvimento, onde tem o autismo, o espectro, onde tem o TDAH, onde tem deficiência intelectual. Então, vários outros transtornos que se iniciam na infância. Então, TDAH também é? TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento. De onde vêm as comorbidades, Juliana? Rafa, uma boa pergunta essa. As comorbidades são as doenças que acompanham essas outras doenças. Então, por exemplo, o autismo pode ter o TDAH como comorbidade, uma doença que está associada. Essas comorbidades podem vir de uma origem genética mesmo, então a gente sabe que tem algumas variantes genéticas que se comunicam ali, então o autismo e o TDAH têm variantes em comum, então a criança herda ali do pai e da mãe, dos genitores, mas também temos algumas comorbidades que são influenciadas pelo ambiente. Então pensa uma criança que ela tem TDAH, mas que ela sofre muito bullying na escola, porque ela vai muito mal nas provas. E aí os coleguinhas chamam elas de burra, chamam ela de nomes pejorativos. Essa criança, ela pode desenvolver depressão. E não foi por uma questão biológica, foi por uma questão do ambiente, de estresse ali, que ela sofreu durante a infância. Então, as comorbidades podem vir por questões genéticas, que estão interligadas, mas também podem vir por questões do ambiente que não protegeu essa criança. Até transtornos de personalidade também, né? Pode ser tanto você tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, narcisista, e você pode desenvolver outros transtornos de personalidade também a partir disso, né? De acordo também com o seu ambiente, né? Sim, é muito comum, é mais regra do que exceção. A gente vê dentro da história do paciente que tem transtorno de personalidade borderline, um desamparo na infância, questões de abuso, seja físico, seja sexual. Então, é muito comum esses históricos de trauma na infância, né? O autismo leve pode piorar? A gente não classifica o espectro, né? O transtorno do espectro autista em leve, moderado e grave, né? A gente coloca em níveis de suporte ali. E eu nem gosto dessa palavra suporte, porque na verdade foi uma tradução errada, né? Dos Estados Unidos para cá, porque na verdade seria níveis de apoio. Porque suporte, até tem um professor que fala, suporte quem precisa é casaco, é guarda-chuva, eles precisam de apoio. Então, a gente tem os níveis de apoio 1, 2 e 3, isso depende do quanto que a criança ali, o adulto, precisa de apoio para fazer as atividades do dia a dia dele, né? Então, a gente classifica dessa maneira. E dentro do espectro, tem várias coisas que podem complicar o quadro. Nós temos pacientes autistas que também têm deficiência intelectual. Isso pode atrapalhar
no entendimento de regras, no entendimento do que é um comportamento adaptativo, o que é um comportamento desadaptativo. Essa criança, ela pode ser autista, ela pode ser não verbal, ou seja, essa criança, ela não consegue se comunicar da mesma forma que a gente através da linguagem, né? Então, a gente tem que aprender a forma como ela se comunica para a gente conseguir se comunicar com ela. E, novamente, eu falo da nossa adaptação, da adaptação da família, da adaptação do profissional, da adaptação da escola regular, não a escola especial, da escola regular. Então, a gente precisa se adaptar a essas crianças. Autismo não tem cura. Assim como nenhum transtorno, a gente fala de cura. Transtorno, a gente fala de remissão. Mas o autismo é a maneira como o cérebro dele foi desenvolvido. Então, ele vai ter o autismo durante a vida toda. Diferente de um episódio depressivo, sim, que ele pode ter uma remissão completa. E pode não ter depressão mais. Mas o autismo não, é uma condição crônica. Então, ele regride? Ele pode regredir no sentido de sintomas. Os sintomas podem melhorar conforme o tempo, principalmente porque existe uma questão de desenvolvimento cerebral mesmo. A gente chega na nossa maturação cerebral, que é o desenvolvimento completo do cérebro, até os 25 anos. Então, até os 25 anos, o cérebro ele é muito imaturo ainda, né, na tomada de decisão, na impulsividade. Por isso que jovem costuma fazer mais besteira que adulto, por conta do cérebro também, né? Não é por conta de influência só, não. Então, até os 25 anos, esse cérebro vai amadurecer e essa pessoa pode ter melhora dos sintomas por conta desse amadurecimento cerebral. E também por aprendizado. Então, o adulto que tem autismo e às vezes era tinha muita irritabilidade, muitas crises, ele na fase adulta, ele pode estar com a medicação que se adaptou melhor, ou ele pode ter aprendido um comportamento melhor para expressar ali a sua irritabilidade, a sua raiva. Então, pode melhorar sim os sintomas conforme a idade. No caso do TDAH, quando é hora de procurar um psiquiatra? Rafa, a hora de procurar o psiquiatra é a hora que a pessoa está sofrendo por conta dos sintomas. É quando ela está tendo muitos prejuízos. Então, pensa uma pessoa que não consegue entregar um trabalho na hora certa, uma pessoa que esquece o tempo todo o que o parceiro conta, uma pessoa que não consegue terminar um curso, porque o tempo todo começa um curso para. Então, na medida que esses sintomas atrapalham a vida dessa pessoa, ou seja, tem sofrimento, é disfuncional, a gente precisa tratar, a gente precisa ir ao psiquiatra. Ir ao psiquiatra não é igual tomar remédio, né? Ir ao psiquiatra, ter avaliação e ver se precisa da medicação ou apenas a terapia para apoio. E como que essa avaliação, assim, desculpa, o processo completo, assim, digamos que eu tô notando que eu ando muito esquecido, não consigo, fico procrastinando as coisas, postergando. Como que é o processo? Eu passo primeiro num clínico que vai me indicar um psiquiatra, ele vai me indicar um psicólogo. Como que funciona esse processo? Não, depois da consulta com a doutora, você já vai direto para o psiquiatra. Vai ter de você tá sofrendo com sintomas até você ter o diagnóstico. Como que é esse processo? Se os sintomas estão muito relacionados a essa parte mental, né, de esquecimento, desses sintomas que você falou, o ideal é que a pessoa já vá no médico especialista, no psiquiatra. E a avaliação psiquiátrica é feita através da anamnese. Essa anamnese a gente vai fazer essa coleta de dados. Então eu vou querer saber desde o seu nascimento, de quando você aprendeu a caminhar, de você aprendeu a falar, se houve alguma alteração, como que foi seu desenvolvimento na escola, se tinha dificuldade, se não tinha, se era muito arteiro, se não era. Então, mesmo você já sendo adulto, eu vou pesquisar desde do seu desenvolvimento até a vida adulta e ver se realmente foi um prejuízo que se iniciou lá atrás. Porque se você tem algum tipo de comportamento que dá esse prejuízo na memória, primeiro a gente precisa melhorar esse comportamento. Então, se você não dorme bem, ou se faz uso de algum tipo de substância que atrapalha a atenção. Então, isso é bem comum no consultório, né? Pacientes que chegam, usuários de cannabis diariamente, fumam maconha e querem a medicação para TDAH, mas às vezes o que está causando a desatenção e esses sintomas que se assemelham a TDAH, na verdade é o uso crônico da cannabis e não o TDAH em si. Quando é hora de entrar com medicação? Porque a gente vê muito que as pessoas não querem ir para o psiquiatra. Psiquiatra só dá remédio, soca remédio. E eu tô vendo que a doutora tem uma outra postura, né? Por ser psicanalista também. Mas assim, tem coisas pra gente fazer antes da medicação, não é isso? Como eu tenho essa abordagem dupla, né? Tanto da psicoterapia quanto da psicofarmacologia, a gente entra com medicação quando chega no limite da psicoterapia. Ou seja, quando aqueles comportamentos, aqueles sintomas não estão melhorando, apesar de estar em processo de psicoterapia. Ou quando
mundo tem sintomas que precisam ser cortados ali, abolidos de uma forma muito imediata. Então, imagina uma pessoa que está se agredindo ali num sintoma de irritabilidade ou num sintoma de raiva, que o autista pode ter esse mecanismo de autoagressão. Então, eu não vou nem dar tempo da psicoterapia iniciar para começar ali a medicação, porque aquilo pode trazer muito prejuízo para ele. Então, quando há risco de vida ou da integridade física, é o momento da gente medicar. E também um grau de sofrimento. Às vezes a pessoa, no episódio depressivo, por exemplo, a pessoa não consegue sair de casa, não consegue tomar banho mais. É um momento que não dá para esperar mais. A gente começa a medicação. Mas você entra com reguladores de humor, seria isso? Isso, aí depende do caso, né? Se for depressão, os antidepressivos, se for bipolaridade, os estabilizadores, aí depende do quadro clínico do paciente. O autismo E quando é um senhor de idade que não quer... Dorme muito, não come, dorme dia e noite. Você conhece um senhor de idade assim, Rafa? O tiozinho dele. E o que ele apronta? Ele não quer comer? Dorme muito, não come. Tem 84 anos. Mora sozinho, não quer morar com ninguém. Ele mora sozinho. Diz que é independente. E a gente não consegue um AT pra ele? Vamos pôr o Rafa pra cuidar dele. Vamos tirar o Rafa de você e dar pro seu tio. O que você acha? Vixe Maria, olha lá, Rafa. Sei lá. Então, o que é complicado quando as pessoas ficam mais idosas, Rafa? Elas podem ficar um pouquinho mais teimosas ali. Então, é mais difícil aceitar, né, essa ajuda de uma maneira espontânea. Mas a depressão do idoso, a gente tem que tomar cuidado porque é uma depressão que vem com muitos sintomas físicos. Então, às vezes, o idoso começa a dormir mais, começa a alterar o apetite, nem sempre tem aquele discurso de tristeza. Muito pelo contrário, o idoso às vezes fala, eu tô velho mesmo, já passou da minha hora aqui nessa terra, tá na hora de eu ir embora. E às vezes algumas frases que a gente fala que é normal de idoso falar e não é. Às vezes o idoso tá no episódio depressivo, mas ele não se queixa de falta de prazer, ele não se queixa de tristeza, ele fica ali naquela coisa mais ranzinza, né? De ficar reclamando até muito. A velhice, né? É porque eu tô velho e tal, então eu quero só dormir, e né? Quero ficar sossegado. Tem o próprio fator dentro, né, da vida do idoso, das pessoas irem precisando menos dele, disso ser um fator de piora também. E a solidão, né? Também. A solidão, então os filhos não visitam mais, ou os filhos visitam, mas não precisam dele mais. Sim. Então o idoso, ele precisa se sentir útil. Então, até chamando a atenção pro pessoal que tá assistindo a gente, se você tem uma vozinha, um vozinho que faz alguma coisa e gosta de fazer, dê serviço pra eles, no sentido, pede pra sua avó fazer aquele bolo que você gosta, pede pro seu avô fazer alguma coisa que só ele sabe fazer, porque isso ajuda nessa sensação de utilidade, que faz parte da vida isso pra eles, né? E aí tem que entrar com medicamento, é isso? Nesses casos, né, se ficar sem comer, dormindo muito, Rafa, aí tem que medicar, né? O que você acha? Não sei. O Rafa tá quase um psiquiatra aqui já. Tá virando Não sei de nada. Sei de nada. O autismo pode evoluir para esquizofrenia? Em que casos? E qual a diferença entre um e outro? São doenças completamente diferentes, né? Dentro existe o autismo ali no neurodesenvolvimento e a esquizofrenia é o protótipo ali do transtorno psicótico, né? Onde a pessoa tem delírios, alucinações, tem uma desorganização do comportamento, então a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver vultos, essa pessoa pode achar que tem gente perseguindo ela. Então são transtornos completamente diferentes. O autista pode ter esquizofrenia um dia? Sim, pode. É comum? Não é comum. São transtornos completamente diferentes, assim. E, geralmente, a esquizofrenia se dá no início ali, no final da adolescência, no começo da vida adulta, ali entre 19 e 20 anos, que começa o primeiro surto. Mas por quê? Qualquer um pode ter esquizofrenia, então? Existe uma carga genética, sim, e tem fatores do ambiente que são fatores que podem deixar essa pessoa mais predisposta, né? Um dos fatores mais conhecidos é o uso de substância, né? A maconha já foi comprovado que é um fator muito importante para eclodir ali o primeiro surto psicótico. Canabidiol medicinal também? Não, porque o canabidiol, existe o canabidiol isolado, né? Que é o só o CBD sem o THC, então não tem a parte psicoativa da substância. Então o canabidiol isolado, ele é para fins medicinais, então existe uma ciência por trás desse estudos que corroboram com o uso. Então a gente vem estudando para ansiedade, para sono, para dor crônica, para epilepsia. O canabidiol é completamente diferente da maconha fumada, né? Qual é os principais medicamentos para autista, Juliana? Eu acho que essa pergunta é a principal desse episódio, hein, Rafa? Eu acho que é o que as mães mais querem ouvir, não é? Espero que sim. Com certeza.
Então, não existe medicação para autismo, Rafa. Não tem uma medicação que vai atuar ali dentro desse neurodesenvolvimento atípico. O que existe são medicações para sintomas que o autista pode ter. Então, tem autista que fica muito irritado, ou tem autista que não dorme, é muito comum, né, ter dificuldade no sono. Então, a gente pode associar a melatonina, que é um hormônio que a gente produz. A gente pode associar um antipsicótico que chama risperidona, que a gente usa muito para esse controle de impulsividade no autismo. Então, e depende se esse autismo é só autismo ou se tem TDAH. Então, depende muito das comorbidades. O Rafa, quando era pequeno, com 5 anos de idade, ele começou a tomar Rivotril. E foi muito legal, porque ele pegava a xicrinha, o pires, e se levantava, punha dentro da pia, sem tremer, sem deixar cair, sem nada. Mas depois de 5 anos tomando Rivotril, já não fazia mais efeito. E o canabidiol, a mesma coisa. Tomou canabidiol, também depois de um tempo já não faz mais efeito. É isso mesmo? O organismo se adapta e para de fazer efeito? O canabidiol não tem esse mecanismo de tolerância, igual o Rivotril. Já o Rivotril, que hoje não é prescrito mais para criança, né? Que quando o Rafa era pequeno tinha uma limitação, né? De remédios que usava na época. Mas os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, o Alprazolam, o diazepam, esse grupo de medicações, eles têm esse efeito de tolerância. O que é tolerância? Cada vez você precisa tomar doses maiores para ter o mesmo efeito. Ou seja, a pessoa começa com 2 gotinhas, sobe para 10, sobe para 20, sobe para 60 e ainda não está fazendo efeito mais. E a gente não utiliza em criança essas medicações. E aí é hora de trocar o medicamento? Aí tem que trocar a medicação. Vamos falar um pouquinho sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Quais são os sintomas e o que ele pode causar? A TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno de uma preocupação patológica persistente. O que seria essa preocupação patológica persistente? É uma pessoa que cronicamente, ou de uma maneira, mais de 6 meses ali, durante a vida dela, ela fica preocupada o tempo todo a respeito de diversos temas da vida dela, diversas áreas da vida dela. Então, essa pessoa ela tem muita tensão muscular, porque ela fica o tempo todo preocupada. Essa pessoa ela tem dificuldades no sono. Essa pessoa pode ter brancos, ela pode ter irritabilidade. Então, essa ansiedade crônica, essa ansiedade generalizada, faz com que a pessoa esteja o tempo todo numa situação de tensão. Então, ela se preocupa com o dinheiro o tempo todo, ela se preocupa com a família, se preocupa com a saúde, mesmo não tendo motivo. Ou seja, às vezes ela nem tem um problema específico naquela área, mas ela fica o tempo todo pensando. E o pior disso é que o pensamento do ansioso, ele é catastrófico. Ou seja, sempre vê o pior cenário possível. Então, se tá no relacionamento, já acha que vai dar errado. Se vai ter algum passeio, já acha que vai chover. Ou se tá no trabalho, acha que vai ser mandada embora. Então, essa pessoa, ela vive numa sensação de perigo o tempo todo. E isso é muito cansativo. Por exemplo, ficar pensando em morte o tempo todo. Pode estar pensando em uma preocupação com doença o tempo todo, sim. E com morte. Sim, também. O que você achou da série Adolescência da Netflix, Juliana? Você assistiu essa série? Eu acho pesado pra ele, né? Não, pra mim é pesado. Nem eu assisti, eu tô sem coragem. Eu gostei muito da série, eu gostei da maneira que ela foi produzida, assim, artisticamente, eu achei a série muito bem feita. E eu achei a série impactante, ela levanta um debate muito importante, não só a respeito do bullying, mas dessa nova forma do bullying aí que extravasa a sala de aula, que é o cyberbullying, e aquilo que acontece no silêncio, no quarto, o adolescente ali com o celular, na cama, sozinho, sem a presença de adultos, com uma linguagem ali específica deles, com gírias, com emojis, coisas que muitas vezes a gente não tem acesso, a gente não sabe o significado, e de como que isso entra numa crescente. Ali na série, né, a história acaba tendo um final muito, muito trágico aí, em consequência desse cyberbullying. E muitas pessoas perguntando sobre o diagnóstico do protagonista ali, do adolescente em si, que é acusado de cometer um crime. Eu não fico buscando tanto o diagnóstico dele, apesar de ser interessante essa temática. Mas o principal é o que aconteceu com esse adolescente, que também é vítima. Sim. Ele fez uma vítima, mas ele foi vítima anteriormente. Sim. Então, de não só de olhar a questão diagnóstica do menino, que entraram na questão se o menino era um futuro psicopata ou não, mas de conseguir enxergar que essa criança foi levada no limite até cometer o ato. O ambiente, né, que ronda ela até isso. E como que a escola, né, ali, que, né, na ficção a escola perdeu o controle o tempo todo, então mesmo na presença do delegado ali, do policial, a escola não tinha controle das crianças, então não eram só ataques relacionados aos meninos, mas tinha ataques relacionados às meninas, tinham ataques racistas,
Então, a escola ali perdendo o limite, perdendo o controle. Então, a escola atua ali com a criança numa determinada quantidade de horas por dia, mas os pais precisam estar atentos. O que essas crianças estão conversando, quais redes sociais elas usam, inclusive ter uma limitação do uso do smartphone e o uso de redes sociais. Mas eu acho que a série Isso fala foi criado agora, porque antes não tinha, né? Isso. Exatamente. Quando eu era adolescente, por exemplo, rede social, eu tinha que estar em casa com o computador na isso que eu ia frente. falar mesmo, a gente tinha que estar com o computador e tava sempre E era sendo um computador, monitorado. Rafa, olha que Todo absurdo mundo. na minha casa, Rafa. Era um computador pra mim, pro meu irmão e pra minha mãe. A gente tinha que se revezar em casa pra usar o computador. E a internet só de final de semana, às vezes. hein? E a internet era de escada, era ruim ainda. Caía a internet o tempo todo. Mas eu acho que essa série fala muito mais é mais sobre a sociedade como um todo, mais sobre nós, do que sobre a questão do menino matar o outro, se é psicopata, se não é. Porque assim, eu vejo assim, estamos todos exaustos, né? Os pais saem para trabalhar, as crianças ficam sozinhas, cada um sabe a sua função, vai pro balé, vai pra escola, vai não sei para onde, mas todo mundo ali conectado total na internet, no computador, no celular. E os pais também, quando chegam, também, eu preciso de um alívio, né? O chefe que brigou, que encheu o saco, isso aqui, vou pro celular também. O que tem, quais são as notícias, novidades, Então, eu acho que a gente se perdeu mesmo, todo mundo, né? Porque tá todo mundo conectado no celular. Se tornou um vício, né? Você sai pra comer, tá todo mundo no celular, até comida chegar, ninguém conversa, ninguém fala mais nada, não é? Então, mas isso é não é uma conclusão final. A gente tem que fazer esse exercício para não fazer isso. Então, as pessoas precisam exercitar, né? Sim, Hoje eu saí para almoçar com meu amigo aqui de São Paulo e em nenhum momento a gente pegou o celular na hora do almoço. Então, basta a gente prestar atenção e estar atento para estar ali no momento presente, vivendo ali e se comunicando e sendo afetuoso. Também ser o exemplo, né? Porque muitas vezes se você sai com seu filho, sua filha, por exemplo, e vai ficar o tempo todo no celular, é aquilo que a criança vai pegar de costume de você, né? Sim. Então você fica o tempo todo ali, não dá uma atenção para a criança, não conversa e tudo mais. Então ela também vai querer repetir seu próprio comportamento de vai ficar no celular e não vai dar atenção pro ambiente externo, né? Porque é o que ela tá exposta também, né? Sim, às vezes os próprios pais, né? Pra criança tá ali dando trabalho no restaurante, já põe a tela. põe um desenho, então né? vira essa babá eletrônica, assim, isso. 100% disponível. E esse trabalho de desconexão das redes é justamente pra gente ter uma conexão com as pessoas, né? Sim. E bullying, como se explica tamanha agressão, agressividade a professores, colegas nas escolas? Recentemente houve até os alunos esfaquearam uma professora, uma coisa assim absurda. A gente não, de onde que sai isso? Sai justamente do que você falou agora, né? O comportamento, principalmente na infância, é um comportamento que a gente aprende por mimética, por imitação. Então, a gente pode pegar todas essas crianças que são agressivas na escola, elas estão sofrendo algum tipo de abuso em casa, algum tipo de negligência. Rejeição. É o pai que bate na mãe, ou a criança ali que se cria sozinha, né? Sim. Que não tem ninguém para olhar por ela. Sim. Então, na verdade, o bullying acaba sendo uma consequência natural de um ambiente que não é um ambiente adequado para uma criança, né? Então, as professoras falam, bom, no caso dos autistas, os autistas, os pais têm que dar limite para os autistas em casa. Aí chega na classe, na sala, os professores não dão conta porque tem 30 alunos e mais aquele autista e não tem quem ajude a cuidar do autista. O que a doutora tem a dizer? Então, é direito, é por lei, né? Não sou eu que estou falando. O autista, ele tem direito a um professor que é auxiliar. Né, o professor ali que vai ajudar essa criança que tem necessidades especiais ali, ajudar na questão para ele concentrar na aula, para ele fazer as tarefas. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Exatamente como deveria ser, né? Aí os pais, infelizmente, acabam tendo que lutar judicialmente na escola para conseguir esse direito. Mas eu acho assim, tudo bem, claro, a educação vem de casa, o berço, mas se você vê nos autistas, as mães, na maioria, solo, elas não dão conta de cuidar da criança, do filho, sozinha, ainda mais com tanto transtorno. É agressão, é não sei o quê, né? Não dorme, é um monte de problema. Às vezes DI, né? A deficiência intelectual. Como é que faz isso? Como é que você consegue resolver isso? Então, é por isso que essas mães, principalmente as mães que não têm um companheiro, uma companheira para ajudar, precisa de auxílio de algum local que seja especializado na área, né? Com terapia ABA, que vai ter terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico. Então, essa mãe vai precisar de um centro ali com múltiplos profissionais, né? Que fazem esse trabalho interdisciplinar para ajudar no controle dos sintomas dessa criança.
Mas e para ela, para a mãe? Teria que também fazer terapia e tal? Sim, essa mãe, ela precisa aprender a cuidar do filho que é diferente. Ela vai aprender a cuidar desse filho que é diferente, que tem essas dificuldades, com apoio profissional. Não tem curso para você ser mãe. A gente aprende a ser mãe sendo mãe. Então, e ser mãe de uma criança que tem algum tipo de neurotipia é mais desafiador ainda. Então, essa mãe precisa desse auxílio. E muitas vezes essa mãe é julgada, você não está fazendo certo, tem que fazer tal coisa, né? Isso. E é julgada, inclusive, por alguns profissionais. Essa mãe precisa de apoio. Doutora Juliana, como se aprende a lidar com as emoções? A gente aprende a lidar com as emoções identificando elas, né? Então, a gente deveria ter, acho que quase que uma matéria na escola sobre alfabetização emocional. Né? O que é raiva, o que é... Tem aquele filme da Disney, como que chama o filme da Disney? O Divertidamente, que ele faz um bom trabalho de psicoeducação. A gente precisa entender que nós temos essas emoções e que é completamente natural a gente sentir todas elas e que a emoção não é algo a ser evitado ou algo ruim. Eu estou sentindo raiva e isso eu preciso evitar de qualquer maneira. Não, a emoção vai vir, ela sinaliza algo pra gente. A tristeza sinaliza algo pra gente. Se você está num relacionamento e o tempo todo você se sente triste no relacionamento porque a pessoa te invalida, a pessoa te põe pra baixo, isso é um baita sinal que você tem se você deve continuar nessa relação ou não. Então a gente precisa aceitar essas emoções e entender que elas juntas, elas se orquestram ali pra gente conseguir ter saúde emocional. Então, até uma indicação de filme é o Divertidamente, que mostra justamente essa orquestra de emoções. Das emoções. Eu sei que a doutora gosta muito de atender adolescentes. Qual é a chave para se lidar com eles? O adolescente, ele é julgado o tempo todo, né? É julgado por ele mesmo, porque a autoestima do adolescente, a maioria é uma autoestima ruim, julgado pela escola, julgado pelos colegas, julgado pelos pais. O que eu gosto eu, quando eu vou atender adolescente, eu vou quase como se fosse uma parça ali deles, né? No sentido assim, cara, eu tô com você, não tô aqui pra te julgar. Sim. Eu quero entender por que você tá sofrendo. E sem dar o juízo de valor, deixar ele se explicar. Porque se você atende o adolescente tratando como se ele fosse uma criança, ele não vai conseguir se vincular. Então, adolescente, você tem que entrar muito aberto para você ouvir as questões ali, sem julgamento, né? Acolhendo, entendendo o que ele está passando, que é um momento mais difícil. Eles são mais impulsivos porque o cérebro dele não está completamente maturado. Então, não dá para você esperar de adolescente a pessoa mais ponderada, a pessoa mais centrada. Eles são intensos mesmo. Quando apaixona muito. Quando está triste, está muito triste. Então, a gente precisa entender que faz parte da adolescência isso. A gente não tem que combater isso. Muito pelo contrário. Isso é até uma vivência importante para eles amadurecerem. Então, eu gosto muito de atender adolescente. Eu acho que é uma fase... Eu acho interessante atender adolescente. Tem algum caso impactante para contar pra gente? De um adolescente? Como é difícil lidar com adolescente, né? Eu tenho atendido muitos adolescentes. Tem um grupo de psicólogos que andam indicando para mim adolescentes transexuais, e tanto meninas trans quanto meninos trans, e tem sido um trabalho bem desafiador para mim, porque eles sofrem muito. Eles sofrem... Mais do que os outros, né? Mais do que os outros, Rafa, porque a família muitas vezes não aceita. Eles estão numa fase que muitas vezes eles não entendem o que eles estão passando. Então, esses adolescentes que estão nessa transição e que estão passando por todos os tipos de avaliação, principalmente o que escolhem fazer as cirurgias, eles passam por inúmeros profissionais e eles têm uma sensação que eles têm que se provar o tempo todo pra gente que eles se sentem como eles se sentem, no gênero que eles sentem, que eles têm. Então, isso é muito triste, assim, quando o adolescente ele chega querendo te provar algo que é tão natural dele, né? Sim, ele se vê daquela forma, ele se sente daquela forma. Pisar em ovos, né, sobre o que vai responder para tá passando por uma avaliação onde vai ser julgado se ele tá com algum transtorno ou se isso é uma identidade mesmo dele, né? Teve uma menina que eu atendi essa semana que ela perguntou para minha secretária se eu atendia transexual. Minha secretária na mesma hora falou que sim, que é uma demanda que é comum, que não há problema nenhum. E ela, na primeira pergunta que ela fez na consulta, foi se eu poderia chamar ela pelo nome social. Eu falei assim, mas é o seu nome, né? Não existe outro nome que eu possa te chamar. E perguntou se eu tinha algum tipo de restrição, porque ela já tinha passado por diversos profissionais e que ela sentia um preconceito ali. E é muito triste quando uma adolescente de 16 anos, a primeira pergunta que ela
faz pra psiquiatra dela, se tá tudo bem, eu chamar ela pelo nome que ela escolheu. Sim. Né? Então, Porque às vezes passou tem por sido... outros que não chamou, né? Fala, não, seu nome é o seu nome de nascença, né? Exato. Então tem sido bem desafiador para mim, mas eu espero que tantos outros adolescentes, tantos outros adultos, crianças, encontrem profissionais que tratam essa diversidade sexual de uma maneira tranquila e natural, porque é do humano isso, não tem nada de errado, não é um transtorno. Sim. Né? O transtorno é quando isso causa sofrimento ao ponto de ser uma disforia de gênero, mas ser transexual não é algo errado, é algo da pessoa isso pode ali. causar o transtorno por causa do ambiente, né? Na verdade, né? Por toda a rejeição, né? Por toda a questão dos pais, né? Também pode ser um ambiente que não seja muito favorável, né? Sim. Um pouco aversivo. Mas eles chegam muito com a questão de que eu não queria ser, mas eu sou, porque fala que é doença, né? Você é doente, não tem nada a ver. Não, eles sofrem, na verdade, porque até eles completarem 18 anos, muitas vezes eles não podem fazer nenhum tipo de mudança no próprio corpo. Mas eles já sabem que são homossexuais e não pode assumir, é isso? Não, de transexuais, né? Quando Transexuais, e não pode assumir. Não é nem questão de assumir, é uma questão deles não podem viver a mudança do corpo dele até eles terem 18 anos, porque a cirurgia seja... Né, Não, mas também a aceitação da família, não aceita muitas famílias. As famílias são super difíceis, são raríssimas famílias que aceitam logo de cara, então o que eles mais sofrem é a questão da falta da aceitação. Mas também tem, além da falta de aceitação, a questão de você ter que conviver com o corpo até você ter uma idade para fazer essas transições, sejam hormonais, sejam cirúrgicas. Meninos são mais difíceis de lidar, por quê, doutora Juliana? Não tem uma diferença, né? Sendo a única diferença que eu expliquei no começo do episódio é essa questão que os meninos tendem a ter um quadro de maior hiperatividade do que as meninas. Isso não é uma regra, é só epidemiologicamente é mais comum. Sendo assim, é mais difícil manejar ali, porque a criança é muito agitada. Mas não tem esse padrão. Quanto meninos, quanto meninas, tem diversas características ali, de personalidade, temperamento. Tem meninas que são difíceis também no manejo do comportamento, então não tem essa característica não, Rafa. Então, doutora Juliana, quais são os sintomas na criança? Na criança, a depressão é um pouquinho diferente do adulto, porque a criança ela não consegue verbalizar, né, essa tristeza, essa falta de prazer, igual o adulto tem. Então, a criança ela passa a ficar mais irritada. Então, muitas vezes a mãe chega falando que a criança está mais chatinha, está mais difícil de lidar. Essa criança fica irritada e essa criança começa a ter muitos sintomas físicos também. Então, vai para a escola, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, né, e realmente se nega a ir para a escola, começa a ter um desempenho escolar abaixo. Então, a criança tirava uma nota boa, começa a tirar nota ruim. E ela pode, sim, se afastar de coisas que ela gostava. Então, para de ir no futebol, para de ir no balé, para de fazer coisas que antes eram prazerosas. Eu já ouvi dizer que metade dos autistas não são autistas. São erro de diagnóstico e que é necessário um bom psiquiatra para identificar o autismo. Procede essa informação? Não, porque eu desconheço assim, qualquer tipo de pesquisa que fale que metade dos autistas não são autistas. O que eu tenho de preocupação hoje, nessa era que a gente está vivendo de produção de conteúdo, de TikTok, é que tem muitas pessoas se identificando com transtorno sem ir ao profissional. Então, se intitulam TDAH, se intitulam autistas sem buscar um diagnóstico do profissional. Então, eu não acredito que seja verdade, eu acredito que as pessoas tenham se identificado com muitos transtornos por conta de vídeos ali rápidos no TikTok, por exemplo, vídeos que às vezes até não tem um conteúdo coerente ali, que seja verdadeiro, e ficam se autodiagnosticando. Mas um profissional de saúde mental estuda justamente para que não haja esse tipo de erro diagnóstico. Eu já ouvi falar que grande parte da população vai nascer autista por carência de iodo e que as gestantes deveriam tomar uma substância chamada Lugol, que é o iodo, né? É isso mesmo? Não, porque eles não conseguiram comprovar essa causalidade, ou seja, deficiência de iodo é igual o autismo. Então, não existe plausibilidade científica para essa afirmação, não. E é verdade que os autistas têm problema na massa encefálica? E que autismo é um retardo mental por má formação cerebral? Não, existe uma diferença em relação à conectividade ali no cérebro, neurológica, em algumas áreas específicas, mas não é uma mudança da massa encefálica, assim, do cérebro em si, é das vias de conexões ali, é como o cérebro conecta algumas partes do cérebro. Agora, em relação à deficiência intelectual, tem autista que pode ter deficiência intelectual e tem autistas que têm ali altas habilidades, superdotação, né, que tem um QI elevado e tem facilidade em algumas áreas do interesse. Então, um autista pode ter a questão do QI pode variar bastante. E esse DI é irreversível?
Sim, a deficiência intelectual ela pode ser trabalhada no sentido da pessoa ter autonomia e ser mais funcional, mas ela não é algo reversível. Que dicas a doutora daria para as pessoas que são autistas de TikTok, TDAH de Rede social, do Insta, autodiagnosticado. qual é a sugestão? Teve uma pesquisa interessante que foi de uma revista psiquiátrica canadense, que eles viram vários vídeos do TikTok, eu acho que foram mais de 10 mil vídeos do TikTok do ano passado, e mais de 50% desses vídeos tinham informações erradas. Então, a orientação que eu dou, não é nem uma dica, uma orientação é que as pessoas, se olharem algum conteúdo e se identificarem com aquilo, que busquem um profissional, né, um bom profissional, para realmente essa pessoa ter certeza se tem ou não algo ali de algum transtorno psiquiátrico, né? Que não façam esse autodiagnóstico, porque ele não é efetivo, né? E para as mães com relação ao autismo? As mães, uma coisa que eu percebo, não existe fórmula mágica relacionada a nenhum tipo de transtorno, e todo autista que eu atendo, todos são completamente diferentes um dos outros, apesar de ter o mesmo diagnóstico, o mesmo grupo de sintomas. A mãe, ela não precisa ficar vendo qualquer tipo de conteúdo no sentido de saiba lidar. Ela precisa entender o transtorno, mas ela precisa entender o filho dela. E quem vai ensinar ela é o próprio filho. Então, se ela fica atenta a essa criança, ela vai começar a perceber o que deixa essa criança mais instável, que tipo de rotina que deixa essa criança melhor. Então, essa mãe, ela precisa estudar não o autismo, ela precisa estudar o filho dela. Ok, nossos agradecimentos à psiquiatra e psicoterapeuta Juliana Fonseca. E já deixa seus contatos, mídias sociais, enfim. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui batendo esse papo tão importante, né? Num tema que eu adoro. Muito importante. E todos os meus contatos ficam no meu Instagram. Então é @doutorajupsiquiatra. Lá tem tudo. Tem o YouTube, tem o contato do meu consultório para agendamento de consulta. É só me mandar mensagem lá no Instagram. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada, viu, Rafa? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.